De hoje vamos reagir ao vídeo Bastidores da Copa do Mundo que ninguém fala com Cafu. Inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para 2 pessoas. Voltei pro Brasil com 38 anos com pré-contrato assinado com o Santos, pra jogar até os 40. Então eu fui colocando meta. Falei, ó, com 36 anos, paro, vou curtir meus netos, curtir meus filhos e viver tranquilo. Porque pra quem morava no Jardim Irene, na periferia, simples, pobre, humilde, que não tinha nada, e que se vê com tudo isso na frente, cara, tô com a vida tranquila. E parar de jogar Eu já conversei com alguns outros jogadores de futebol e eles falam que o jogador de futebol morre 2 vezes, né? Quando para de jogar e depois quando morre pra valer, né? Cara, tem tanta coisa pra gente falar, mas vamos lá. Quando você parou de jogar, cara, como é que foi o dia seguinte? Tipo, não vou mais jogar. Acorda no dia seguinte. Como é que é isso, cara? Olha só, eu me preparei 2 anos antes pra voltar pro Brasil. Em 2006, eu falei pro Galeano, pro Leonardo e pro Braida. 2008 eu vou embora. 2008 eu volto pro Brasil. Então você já prepara outro lateral. Eu até tava ajudando, pra você ter ideia, eu tava ajudando o Mila a arrumar outro lateral. Ó, eu vou indicar um lateral pra vocês, um cara que vai vir aqui, vai jogar. Fica tranquilo. 2006 eu tô vazando, hein? Tô indo pra casa, vou ficar com meus pais, não quero saber. 2007 eles nada. 2008, último jogo, Mila e Udinese, despedida, eu fiz o gol, lá. Eles me chamam na sede. Cafu, tá aqui, ó. Contratinho de mais um ano pra você. Falei, Léo, Galeano, obrigado. Estou indo embora. Eu avisei pra vocês 2 anos atrás. 2008 eu volto pro Brasil pra ficar com os meus pais. Obrigado, tô muito feliz. Com 38 anos, o Mila querer fazer um contrato comigo ainda. Cara, pra mim isso é louvável. Obrigado, mas tô indo embora. Peguei e fui embora. Eu me preparei 2 anos antes. Entendi. Porque eu já sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que a adrenalina ia baixar, que as condições de vida ia diminuir, que não ia entrar da mesma maneira que entrava como tava no Mila, que eu sabia. Acaba que o rendimento abaixa, né? O jogador vai ficando mais velho, a cabeça vai mudando, a maturidade vai entrando e você vê como que o Cafu falou, querendo voltar para o Brasil para poder fechar com chave de ouro. Poderia contar mês a mês que aquele dinheirinho já tava lá, que eu sabia que se eu ganhasse um bicho eu teria um extra, que uma propaganda outra ia entrar. Então eu já vim diminuindo o meu ritmo, porque eu sabia que isso ia diminuir um pouco mais. Então eu me preparei para isso. Mas eu me preparei também para ser palestrante. Depois eu falei, poxa, eu vou parar, eu vou viver do que agora? Agora só vai sair? E como é que eu vou fazer para entrar? Aí eu comecei a dar ênfase nas palestras, fazer eventos, fazer ativações. Então eu sempre fiquei ativo, até hoje eu não parei. E tem já 16 anos que eu não jogo mais futebol. Então a minha vida praticamente só parou dentro dos gramados, porque fora dela eu trabalho mais do que se eu estivesse jogando. Mas para um jogador normal, que não se preparou, que não faz ativação, eu vejo muita gente com depressão, sem ter o que fazer, com problemas. A gente ajuda muito os jogadores que têm problemas porque não se preparou, porque não guardou, porque não achou que isso poderia acontecer. Não é fácil você sair de uma adrenalina onde o estádio de 120 mil pessoas está te aplaudindo e no dia seguinte você sai na rua e ninguém te olha. Então você tem que ter a cabeça boa, senão você pira mesmo. Eu imagino que sim, cara, imagino que sim. E que bom que tu se preparou. Tu faz palestras, agora que você falou, tu é palestrante. O tema dessas palestras vai mudando? Geralmente tu tá falando de quê? Eu falo de trabalho de equipe, falo de liderança. O foco principal é liderança, Saga Cafu liderança. Porque eu aprendi a ser líder. Eu liderei uma seleção brasileira em 2002, eu fui capitão do Palmeiras, eu fui um capitão do Milan. Então o meu foco é trabalho em equipe e liderança. Comprometimento, foco, determinação, o ser humano, trabalhar o ser humano, fazer eles entenderem o quanto é importante o trabalho em grupo, mas o foco é exatamente esse, a liderança. Entendi. Bom, faz todo sentido, tem tudo a ver contigo mesmo, né? Agora, Cafu, me conta o que tu sentiu, o que passou pela tua cabeça quando tu deu aquele beijinho na taça da Copa do Mundo? Cara, a minha história foi muito engraçada no começo, antes de chegar na taça, né? Eu fui mandado embora 9 vezes. 9 vezes. Por 9 vezes as pessoas falaram pra mim que eu jamais seria um jogador de futebol, que eu não tinha condições de ser jogador de futebol, que eu era feio, que eu era magro, que eu era baixo, que meu cabelo era ruim. Bom, feio eles acertaram. Essa parte aí tem muita gente que discorda, viu? Imagino que sim. Tem gente que fala assim, quem foi que falou que você é feio? Eu falo, tá vendo? Alguém falou. Então, cara, e aí, se eu tivesse parado naquele tempo, pegado meu telefone, que não tinha, né? No dia de hoje, o treinador falou que eu sou magro, que eu sou velho, minhas pernas finas, não vou ser jogador. Talvez eu teria um emprego no dia seguinte. Mas não. Eu não parei pra me lamentar porque o treinador falou que eu era magro. E porque ele me falou um não. Eu falei, um não pode ser maior do que eu quero. Um sim. Então pra mim, todo mundo antes de se transformar num jogador de futebol tinha que passar por esses nãos. Então toda vez que ele falava não, eu falava, não, vou correr atrás do sim. Mais uma etapa que etapa que eu tô vivendo. Aí só do São Paulo eu fui mandado embora 4 vezes.
E nem por isso eu deixei de tentar. Jogando de lateral Jogando já? de lateral, não, de meia, eu nunca fui lateral. Exato. Meia, ponta, centroavante, eu ia fazer teste nos clubes, cada clube ia numa posição diferente pra ver se os treinadores me conheciam. Então, antes de dar um beijo, né, nessa taça, eu tive que passar por etapas até chegar lá. Cafu deu uma grande aula de motivação nessa resposta da pergunta, né, de beijar a taça. A frase que nós falamos lá embaixo, que é com uma simples palavra você mudou a vida de uma pessoa. E com uma simples palavra meu pai mudou minha vida e minha mãe. Porque todas as vezes que eu tomava um não, que eu chegava em casa, cabeça baixa, triste, olhava pro meu pai mineiro, né, alegre, sempre feliz. E aí, filhão, como é que foi a peneira hoje? Eu falava, pai, fui mandado embora. E eu falava com meu pai rindo, respondia rindo, falava, filhão, fica tranquilo, essa barreira aí você vai superar. Então, por 9 vezes, meu pai repetiu sempre a mesma coisa. São barreiras que colocar na sua vida que só você pode superar. Eu falava, poxa, pai, mas que raio de barreiras são essas? Se eu vou lá, eu treino, eu jogo e tô sempre sendo mandado embora e nunca dá certo, meu pai falou, não, fica tranquilo, filho, um dia vai dar. Tu já era o Cafuringa nessa época aí? Não, era o Marquinhos ainda. Tá. E ele falava, meu filho, ó, um sim não pode ser, um não pode ser maior do que você quer, um sim. Um não pode definir quem é você. Ele só dava essas pílulas, sabe? Só dava essas pílulas, eu falava, e eu gosto dessas pílulas. Eu falava, caramba, é verdade. E fui. Todos os jogadores deveriam ouvir e ver o Cafu falando isso, pois isso que é ser jogador, isso que é ser profissional, isso que é ser campeão. Aí um dia eu fui pro Itacoaxetuba fez um jogo amistoso contra o São Paulo e nós passamos no teste nesse jogo amistoso, né? E por incrível que pareça, esse jogo amistoso que a gente tinha pedido tinha sido o São Paulo, porque o São Paulo já estava monitorando 3 jogadores do Itacoaxetuba já há mais de anos, estava nos monitorando. Então, de lá eu fui pro Itacoaxetuba. Mas falando do meu pai, quando eu falo que uma simples palavra você muda a vida de uma pessoa, nesses 9 nãos, bastava um, que meu pai falasse assim, ó, vai trabalhar, eu teria que trabalhar. Preciso de você em casa, eu teria ficado em casa. Você não vai ser jogador de futebol, eu não teria sido jogador de futebol. Desiste de tudo, eu teria desistido. Em nenhum momento meu pai duvidou da minha capacidade. E quando o São Paulo me aceitou na Pouca gente pode falar isso, né? E pouca gente. E quando o São Paulo me aceitou na peneira pra ser jogador de São Paulo, ele me deu uma ficha de inscrição pra assinar, ó. Vocês passaram na peneira, eu tô resumindo bastante a história aqui, né? Vocês passaram na peneira, eu preciso que vocês assinem essa ficha de inscrição, porque vocês são menores de idade, assina pelos pais de vocês. Cara, eu peguei essa ficha de inscrição, todo feliz, fui pra casa, coloquei minha chuteirinha debaixo do braço, esperei meu pai chegar do trabalho, servidor público meu pai, trabalhando na prefeitura há mais de anos, falei, pai, fica aí que eu preciso falar pro senhor, eu tenho uma notícia pra dar pro senhor, mas eu quero esperar a mãe chegar. Meu pai falou, e aí, filhão, o que foi? O que tá acontecendo? Falei, não, pai, preciso dar uma notícia pro senhor. Meu pai, filhão, falei, pai, credibilidade é tudo, fica tranquilo. E fui pra escola, na escola todo mundo feliz da vida, Cafu, pô, você vai ser jogador, a vizinhança toda, você vai ser jogador, o bairro inteiro, você vai ser jogador. Eu falei pros meus irmãos, pelo amor de Deus, cuida da vizinha pra ela não falar pra mãe que você é jogador, porque sabe aquela mulher que fala, ó, PVA do seu carro, hein, a conta de luz, sabia tudo? Eu falei, pelo amor de Deus, segura ela. E eu esperei minha mãe chegar. Quando minha mãe chegou, bateu na porta, eu corri pra abrir a porta. Já tinha voltado da escola, meus irmãos tudo no cantinho lá, assim, escondido, né, pra ver a notícia. Falei, minha mãe abriu a porta, falei, benção, mano, Deus te abençoe, filho. Tá tudo bem, mano? Tá tudo bem, mãe. Como é que a senhora tá, mãe? Tô bem, meu filho. Minha mãe suada, uma morenona bonita, né? Ah, meu filho, o que tá acontecendo? Preciso fazer a janta, acabei de voltar do trabalho, tô suado, tô cansado. Eu falei, eu sei, mãe, preciso falar com a senhora e com o pai junto. Aí minha mãe olhou pro meu pai olhou pra minha mãe falou assim, minha mãe falou, ô Célio, tá tudo bem? Meu pai falou, Cleusa, não sei não, o Marco falou que ia falar comigo e com você junto, aconteceu alguma coisa. O que foi, meu filho? Falei, mãe, senta aí. Aí eu peguei a ficha de inscrição, coloquei aqui atrás, minha chuteirinha coloquei debaixo do braço, repeti a mesma cena que eu fiz 9 vezes, e fui até meu pai. Falei, pai, dessa vez sou eu que tenho que fazer uma pergunta pro senhor. Por quê? Que todas as vezes, as 9 vezes que eu cheguei perto do senhor e falei pro senhor que tinha sido mandado embora da peneira, que não tinha dado certo, em nenhum momento o senhor pediu pra eu desistir, pediu pra eu não jogar mais futebol, pediu pra ajudar o senhor a trabalhar, pediu pra eu ficar em casa. Em nenhum momento o senhor fez isso, pai. Por quê? Ele falou, filho, eu não sei por que você tá me perguntando isso, mas uma coisa eu não tenho dúvida, de onde você pode chegar. Não tenho dúvida da sua capacidade, de onde você pode chegar. Agora eu não sei por que você tá perguntando isso. Eu falei, pai, muito obrigado. Mãe, muito obrigado. Meu pai olhou pra mim, obrigado por quê, filho? Uma simples palavra, o senhor mudou minha vida, pai. Como assim, filho? Não tô entendendo. Se qualquer uma dessas vezes o senhor tivesse falado pra eu ir jogar bola, eu teria ido, não teria ido. Se qualquer uma dessas vezes o senhor tivesse falado se não vai dar certo, não teria dado certo. Se eu tivesse falado vai trabalhar, eu teria ido trabalhar. Olha, com uma simples palavra do senhor, o senhor mudou minha vida. O senhor fez com que eu acreditasse naquilo que eu queria, que era ser um jogador de futebol. Então, ó, a barreira acaba de ser superada. Quando o senhor assinar esse contrato e a mãe, eu vou ser um jogador de futebol. Isso é quinta, domingo eu vou jogar. Aí meu pai chorou, minha mãe chorou, meus irmãos entrou o bairro inteiro já fazendo festa, soltando fogos. Foi a partir daí que eu me transformei num jogador de futebol. Então, isso tudo eu resumi para responder a sua pergunta. Esse cara é superação, vontade. É o mínimo que deveria de ter, não só pela seleção, e sim
pelos próprios atletas. Quando eu, primeiro, o púlpito. Eu vi aquele púlpito, eu falei, caramba, meu. Bati lá. Era vidro com os ferrinhos do lado. Eu falei, nossa, vidro, com chuteira de trava. Eu bati assim, falei, quer saber, eu vou subir aqui. Aí eu falei pro Blatter, Mr. Blatter, segura que eu vou subir. Ele, não, capitão, não, por favor, não. Eu, sim, me vou subir. Ele, não, eu sim. Falei pro Ricardo Teixeira, presidente, segura que ele vai subir. Ele, Cafu, pelo amor de Deus, não faz isso. Falei, segura aí. E era vidro. Eu coloquei o joelho bem devagarzinho, com medo daquilo quebrar, e subi. Quando eu subi, que eu dei uma volta, que eu vi aquele monte de flash, eu falei, meu Deus do céu, que isso? E aí eu vi o Pelé segurando a taça. Quando eu vi o Pelé segurando a taça, eu tive vontade de chorar. Eu falei, caramba, olha que linda ela brilhando. E aí o Pelé ia me dar a taça, eu falei assim, Pelé, espera. Olha, eu mandei o Pelé esperar. Quando eu cheguei em casa, meu pai falou assim, o que você falou pro Pelé, filho? Eu falei, mandei o Pelé esperar, pai. Ele falou, você tá louco? Eu falei, pai, eu nem sabia onde é que eu tava, nem sabia o que eu tava vindo. Quando o Pelé veio com a taça que eu queria subir, eu falei, Pelé, espera. Eu mandei o Pelé esperar. Meu pai falou, você é louco mesmo. Eu falei, sou. Quando ele me deu a taça, que parecia um bebê, eu peguei ela assim, parecendo um bebê, antes de dar o beijo nela, eu falei, caramba, pra quem não ia ser jogador de futebol, que não tinha condições de ser jogador de futebol, que as pessoas jamais acreditaram, que falaram não várias vezes, tá erguendo a taça de campeão do mundo, cara. Coisa que só as 4 pessoas mais fizeram, Bellini, Mauro, Dunga e Carlos Alberto. E eu, representando o Jardim Irene, tô levantando a taça de campeão do mundo. Quando eu beijei, que eu levantei, eu falei, é aquela, sabe aquela sensação de dever cumprido? Nós somos campeões do mundo. Que energia positiva nas palavras de um campeão do mundo. Nós somos campeões do mundo. E quando eu levantei a taça, que eu olhei pra baixo, nosso time não tava olhando pra cima. Eles estavam se abraçando. Essa foto é uma das fotos que eu tenho no meu museu. Tá todo mundo se abraçando enquanto eu tô erguendo a taça. Eu falei, olha que coisa mais linda, cara. Então, aquele momento é o momento que você fala, vale a pena. Vale a pena ser campeão do mundo. Vale a pena abdicar de tudo para que você possa ter um único objetivo, que é ser campeão do mundo. Vale a pena você ficar 45 dias concentrado com o único objetivo de ser campeão do mundo. Porque eu falei para todo mundo, gente, vocês não têm ideia do que é ser campeão do mundo. Eles acham que tem ideia do que é ser campeão do mundo. Não. Quem não foi campeão do mundo não tem ideia do que é ser campeão do mundo. É o ápice para nós, cara. É tudo que qualquer jogador de futebol almeja. Ser campeão do mundo. Imagine ser campeão do mundo sendo capitão e levantando a taça, representando aquele bairro lá do Jardim Irene, aquele famoso Jardim Irene que sempre me deu força. Cara, não tem sensação maior, melhor e mais importante do que você ser campeão do mundo. Eu imagino que não. Deixa o like, se inscreve no Cortes do Flow.